Mas o assunto principal é a vinda do Redentor. Essa promessa começa em Gênesis 3,15, nós sabemos, no proto-evangelho, quando é prometido aos nossos primeiros pais que o descendente deles esmagaria a cabeça da serpente. E esta, a serpente, lhe morderia o calcanhar. E a ideia de que ele morreria também. Né? Porque embora hoje a gente fale assim, é difícil alguém morrer hoje por picada de cobra. Né? Tem que ter muita infelicidade. Ou tem que ter já comorbidade, ou ele tem que estar num lugar em que o acesso ao soro, né, demore ou não chegue, e aí a pessoa vai ter complicação e morrer por complicação do veneno de cobra. Né? Não sei se for um cruzeiro, uma surucucu, né, uma como é chamada da Rondônia? Pico de jaca, e aí o pessoal brinca assim, ela pica, ela já sai de baixo o cara não cai em cima dela, né? Mas fora essas cobras, né, algumas outras, essas também, obviamente, foram mais sérias, né? Essas também, o soro consegue neutralizar o veneno da cobra, embora é verdade que também possa haver algumas sequelas do veneno, né? Afetar os olhos, sistema nervoso, dar alguma hemorragia, mas nada mortal. Mas nós devemos lembrar que naquela época, quando Moisés registrou o Gênesis, e ele menciona que o descendente seria mordido no calcanhar pela serpente, aí ele diz assim, ele vai morrer. Então não era uma possibilidade de morrer, como hoje. Né? Ele vai morrer, ele foi picado. Então a ideia de que ele esmagará a cabeça da serpente, todavia ele também morrerá, por causa de vocês. Então, é uma promessa de substituição, é uma promessa de que a maldição seria punida nele, o pecado dele seria punido nele, e que ele então carregaria sobre si a maldição de Deus para dar vida no lugar daqueles por quem ele morreria. Bom, obviamente, essa promessa ela vai ampliando. É revelado que ele é um servo sofredor, é revelado que ele nasceria de uma virgem, é revelado que ele nasceria em Belém, é revelado várias informações são acrescidas nessa revelação progressiva, em que há uma ampliação de informações. O que nós temos agora aqui é que ele seria antecedido, haveria um precursor, que é chamado de Elias, e que ele então estaria anunciando a vinda do rei. Ele estaria sendo o arauto do rei. Mas o que é importante nós observarmos aqui no texto é que, embora o texto aqui no verso 5 nos dê a entender que é o Elias que estaria vindo como profeta e ele estaria participando dessa redenção, é interessante que isso está implícito e isso não fica claro qual é a participação desse Elias, qual é a participação desse precursor. É por isso que no Novo Testamento, nos Evangelhos, quando os escribas, quando os discípulos de Jesus conversam a respeito se João Batista era o Elias, eles esperavam mais. Eles esperavam que o Elias viria realizando grandes poderes, porque a semelhança do Elias, profeta real, histórico, veterotestamentário, aquele Elias realizou grandes milagres, curou pessoas, né, confrontou falsos profetas. Então ele foi um homem muito enérgico. Tanto que Eliseu, quando foi pedir, né, na sucessão de Elias, o que ele queria, qual foi o pedido dele? Porção dobrada. Já que eu vou assumir o fardo, né, a responsabilidade de Elias, então o senhor me dê porção dobrada, porque senão eu não aguento. E aí a ideia então de um outro Elias vindo seria de alguém que seria ainda mais poderoso. Mas o texto não está dizendo isso. Embora há um sentido em que a vida de João Batista ela é superior a todos os que antecederam. Lembra que Jesus falou isso? Né? Mas pastor, como é que a gente sabe que é Elias? Abra lá que Elias é João Batista. Abre em Mateus capítulo 17, por favor. Mateus 17. Verso 9 ao verso 13. E a palavra de Deus diz assim: E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos.
Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Observe, os discípulos aqui estavam mencionando os escribas, os intérpretes da lei, né, que eram levitas, que eram intérpretes da lei, e que estavam dizendo: olha, Elias virá primeiro. Mas isso não está uma interpretação, isso não é uma mera interpretação dos escribas, porque o texto lá de Malaquias 4:5 diz que ele viria primeiro. Capítulo 3:1 diz que ele viria primeiro. Mas a questão é, vir primeiro aqui, como os discípulos mencionam, uma interpretação dos escribas, a ideia de que ele viria primeiro, fazendo grandes sinais, grande poder, realizando grandes maravilhas. Então, a expectativa deles é que esse Elias viria fazendo, desculpa a expressão, um barulho santo, né? Ele viria chamando a atenção, ele seria alguém que traria convergência para si, e que aí, quando as pessoas pensassem: olha, ele é grande, ele é poderoso, ele realiza grandes milagres, ele diria: olha, o Messias é o que eu antecebo, não sou eu. Então, essa era uma expectativa dos judeus, uma interpretação errônea. Porque João Batista veio realizando lá? Não. Ele veio fazendo barulho? Não. Ele veio fazendo alguma coisa que chamasse a atenção? Pelo contrário, a aparência dele era até meio esquisita, né? Era um homem barbudo, né? Um homem, nada contra a barba aí, gente. Né? Mas assim, ele era alguém que vestia pele de camelo, quer dizer, não era alguém bem vestido, bem apresentado, era alguém que viveu um grande período expressivo no deserto, comia mel e gafanhoto. Eu devia ser alguém muito magro, faltava carne na alimentação dele, né? Ele não defendia veganismo, vamos deixar bem claro isso aí, né? E aí ele era alguém que realmente devia ter uma aparência muito peculiar. Só que é interessante, porque Jesus faz uma menção, uma referência de autoridade a eles. Ele diz o quê? Que não houve ninguém maior do que Elias antes dele. Ou seja, dentre os profetas da antiga aliança, lembrando, Elias ainda era um profeta da antiga aliança. Às vezes a gente confunde dizendo assim: o Antigo Testamento é a antiga aliança. É verdade. O Antigo Testamento é a manifestação, desdobramento, a administração majoritária da antiga aliança. Mas vamos só, para a gente poder conectar aqui nosso assunto, não é o nosso tema de estudo, mas só para ficar um pouco mais claro. Quando é que a antiga aliança começa? Com Adão. Né? Pós-queda, Deus estabelece a administração da graça, a administração do pacto da graça, a antiga administração do pacto da graça, vamos ter mais completo, né? Com Adão, quando Deus promete, Gênesis 3,15, e Deus diz que a esposa dele seria mãe. Adão creu nisso ou não? Como é que a gente sabe que ele creu? Qual foi a evidência de fé? Ele citou a primeira pergunta do breve catecismo, no verso 20. No capítulo 3, verso 15, Deus promete, e no capítulo 3, verso 20, 5 versículos depois, Adão faz uma confissão de fé. Qual é a confissão de fé que Adão faz? Ele olha para sua esposa, que até então ele chamava ela como? Varoa, cara de homem, versão do homem, né? Bem romântico. E aí ele chama, como ele a nomeia agora? Seu nome será Eva. Eva em hebraico significa mãe. Ou seja, Deus disse que você vai dar à luz e você vai ser mãe. Ele olha para ela agora e diz: você se chamará mãe. E logo em seguida, o que Deus faz? Deus mata o animal, é derramado sangue, e agora Deus veste a nudez dele com as peles deste animal. Então, olha o simbolismo todo estruturado aqui da lei do Senhor, redimindo eles com graça. Né? Bom, começa a antiga aliança. A antiga aliança é começada aí. Só que a antiga aliança ela vai se dobrando, vai dando novos elementos. Né? Da mesma forma que o tema Redentor, o Messias, você tem progressividade e acréscimos de vários elementos. A lei também, a administração da aliança também,
e ela vai passando por vários acréscimos, transições e assim por diante. Quando é que a antiga aliança termina? Valendo um livro que o pastor André vai sortear daqui a pouco. Hã? Não é. A antiga aliança não termina quando Jesus morre. Quando é que encerra a antiga aliança? Hã? Não é na encarnação. Fala, Tico. Hã? Não é na grande comissão. Não, também não é na segunda visita. Hã? Também não. Também não. Vamos lá, vamos dar a resposta que vai estar chutando para muito lado, mas assim. Não. Também não. O irmão pediu a última chance. Oi? Não. A antiga aliança encerra, eu vou dar inclusive o endereço, né, do livro, capítulo, Atos 19. Por que a antiga aliança encerra em Atos 19? O que acontece em Atos 19? O batismo dos últimos discípulos de João Batista. O batismo dos últimos discípulos de João Batista. Mas por que eles eram discípulos de João Batista? Também. Mas por que nesse exato momento encerra, finaliza a antiga aliança? Da encarnação de Jesus, não é do nascimento. O nascimento é uma coisa. O nascimento aconteceu 9 meses depois, 38 semanas. Hoje Jesus demorou um pouco mais que isso, né? Mas a média é 38, 40. Uns insistem em ficar lá demorando até os 42 semanas, né? Mas da concepção, onde o anjo fala para Maria, o ente santo que está em você. Ou seja, ali inicia a transição para a nova aliança, porque o cumprimento da encarnação, da vinda do Messias acontece. Então, ele já está entre nós. Ele já é Emmanuel, Deus conosco. Então, a nova aliança começa quando? Na encarnação de Jesus. Mas espera aí. A antiga aliança começa com Adão. Vamos imaginar aqui. Vamos dizer, presta uma caneta para ficar uma coisa mais pontual assim. Qual é o celular? Qual é o celular? Vamos dizer que a vinda de Cristo está aqui, ó. Ele encarna aqui. O irmão lá do fundo está dando para ver, né? Então, olha só. Adão está aqui. Aqui Jesus encarna. Tem uns 30 anos e uns 3 anos de ministério de Jesus. Vamos ter toda a vida, desde a encarnação até a ascensão de Jesus aos céus. Daí, vou precisar de um outro celular. Então, um outro celular que tem a primeira capinha rosa, melhor ainda, que aí dá um contraste. Depois da ascensão de Cristo, o que acontece logo em seguida? Você tem, então, Atos 2, 8, 10 e 19. Durante esse período aqui. Por que Atos 2, 8, 10 e 19? Porque você tem nesses 4 momentos o cumprimento de Jesus de Atos 1, 8, que diz: e permanecereis em Jerusalém até que seja derramado sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A antiga aliança ela começa aqui e vai até Atos 19. A nova aliança começa na encarnação de Jesus. Aí tem o nascimento, tem o crescimento dele. Aos 30 anos, Lucas diz que por volta dos 30 anos ele é chamado, ele começa o ministério dele, o batismo lá com João, e aí ele prega 3 anos, é morto, ressurreto, sobe aos céus. Antes de subir aos céus ele diz: permaneçam aqui, porque já havia desde Números 11 a promessa de que o Espírito Santo habitaria em todos os crentes. Essa promessa ela continua sendo ratificada e ela vai sendo ampliada. Ela depois passa por Ezequiel 36, 37, Joel 2 e aí vai. E aí ela se cumpre. E Jesus reafirma essa mesma promessa da habitação do Espírito em João 14, João 16, Lucas 24 e Atos capítulo 1. Quando Jesus agora ressuscita e sobe aos céus, ele então diz aos discípulos:
que essa promessa se cumpriria. E a promessa seria que o Espírito Santo então comunicaria tudo aquilo que ele recebeu de Cristo. Então, o papel do Espírito Santo é implantar em nós, produzir em nós, imputar em nós aquilo que ele recebe de Cristo. A justiça, as virtudes, os dons de Cristo. Quem nos comunica? Isso é obra do Espírito Santo. Nós já vimos ontem, certo? Mas por que a transição, por que a antiga aliança, ela encerra aqui? Porque em Atos 2 você tem os discípulos, por volta de 120 pessoas, o livro de Atos nos viu o número, e é uma conversão de quase 3 mil, que são batizados numa tarde. Depois você tem Atos 8, depois você tem Atos 10, eu falei Atos 10, né? Atos 10, Cornélio, e depois, por fim, você tem Atos 19. E aí a resposta, por que a antiga aliança encerra Atos 19? Porque quem é que estava em Atos 19 ali? Os discípulos de João Batista. Aí o que os discípulos estavam fazendo ali? Primeiro, lembra que quando João Batista começa o ministério de Jesus, muitos discípulos de João Batista fazem o quê? Abandonam João Batista e passam a seguir Jesus, certo? Alguns discípulos dele. Tanto é que teve um discípulo que olhou para João Batista e disse: mestre, estão abandonando o Senhor e seguindo Jesus. Qual é a resposta de João Batista? Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não vim, não sou eu, é ele. João Batista parou de pregar quando Jesus veio? Não, ele continuou pregando, dizendo que Jesus era o Messias. Ele continuou batizando, batismo de arrependimento e apontando para Cristo. João Batista entra numa situação de denúncia, né, contra Herodes, por causa do adultério dele com a sua cunhada. Ele é preso, ele é executado. E o que acontece com os discípulos de João Batista? Durante um breve período, eles ficam ali ainda. Eles não se ajuntam a Jesus, mas eles pregam Jesus, eles anunciam Jesus. Mas por algum motivo que nós não sabemos, eles não se agregam a Jesus. Tanto é que João, com muito amor, ele fala assim: Senhor, alguns discípulos estão ali pregando o teu nome, até realizando milagres tal, no teu nome, e eles não se ajuntam a nós. O Senhor pode me permitir orar ao Pai para que desça fogo do céu contra eles? Olha só o pedido doido de João. Aí Jesus falou: não, filho, porque quem não é contra mim, comigo ajuda. Né? Eles não estão andando conosco, mas esses discípulos, por algum motivo que nós não sabemos, eles fogem e vão para onde? Em Éfeso. Nós não sabemos quando eles foram para lá, não sabemos por que eles foram para lá, não sabemos quanto tempo eles ficaram lá, ou se eles foram direto para lá, ou se ficaram em algum outro lugar. O fato é que Paulo agora, na terceira viagem missionária, ele passa em Éfeso e ele ouve falar que havia alguns discípulos em Éfeso. O que ele faz? Ele chega neles e pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Ou seja, o cumprimento da promessa, além da promessa do Messias, a promessa da habitação do Espírito já se realizou em vocês? Qual foi a resposta deles? A resposta parece estranha, mas nem ouvimos falar que há um Espírito. A resposta deles ali, embora a gente tenha que tomar cuidado, não é que eles nunca ouviram falar que existia Deus e Espírito. Então a gente vai dar suporte para o unitarismo, a negação da Trindade. Então quer dizer que João Batista aqui trouxe tanto conhecimento, a plenitude da revelação do Antigo Testamento, porque ele é considerado o último profeta da Antiga Aliança. Mas observe, ele é o último profeta da Antiga Aliança. A Antiga Aliança vem daqui até Atos 19. Mas João Batista morreu durante o ministério de Jesus. Não foi? Então João Batista não viu o cumprimento da promessa do Espírito Santo e os discípulos dele fugiram da Palestina antes que acontecesse Atos 2. Então a resposta deles não pode ser entendida como sendo: nós nunca ouvimos falar da pessoa do Espírito. Isso seria estranho. Mas o que eles nunca ouviram falar foi: nós não ouvimos falar de que o Espírito Santo manifestou a sua obra. Isso nós não vimos. É esse o entendimento da declaração deles. Por vezes,
A Bíblia fala da pessoa como sendo a obra. Como, por exemplo, lá no livro de Juízes, porque o Espírito Santo veio sobre fulano, né? Não é que o Espírito Santo é uma pessoa, um anjo que fica se movendo, entrando e saindo, como dá a entender. Ele é essa, mas é o poder dele que se manifestava. Ele é onipresente, não é? Então, às vezes, a Bíblia usa a linguagem da pessoa como se fosse o ato. Então, nós não podemos entender em Atos 19 que eles nunca ouviram falar da pessoa, mas eles nunca ouviram falar que a obra do Espírito, da pessoa, já havia se realizado. Por quê? Eles saíram da Palestina antes da morte e da ressurreição de Jesus. Ele, obviamente, Jesus ainda pós-ressurreição ficou 40 dias pregando, para que depois, por cerca de 40 dias, antes que ele subisse aos céus e se cumprisse Atos 2. Até aqui tudo bem? Então, João Batista ele é chamado de o maior profeta do Antigo Testamento pelo próprio Senhor Jesus. Por que ele é chamado de o maior profeta do Antigo Testamento? Por questão muito simples. Apesar de João Batista não ter realizado nenhum milagre, apesar de João Batista não ter escrito nenhum livro inspirado, apesar de João Batista não ter sido alguém que trouxe grande impacto, né, na pregação dele, como Daniel, como Isaías, né, como Ezequiel, mas por que João Batista é maior? Porque ele viu o objeto da profecia, ele viu a personificação da profecia, que era o próprio Cristo. Então, ele não somente preanunciou, mas ele viu o cumprimento. Não existe coisa maior do que ver a realização da profecia. Então, ele é maior. Só que, ao mesmo tempo que Jesus disse que ele era maior do que os que antecederam a ele, Jesus disse que os que viriam depois de João Batista, mesmo os mais pequeninos, ainda assim seriam o quê? Maiores do que João. Interessante, né? De fato, João Batista morreu durante o ministério de Jesus. Os crentes mais simples, os crentes menores, mais desapercebidos no reino, vamos dizer assim, né? Os pequeninos ainda são maiores que João, porque nós temos toda a revelação, nós temos todo o conhecimento dado. Aí vem, por que a antiga aliança cessa em Atos 19? Porque o último ciclo da promessa de Atos 1:8 fecha. Então, o Espírito Santo ele é plenamente dado. Aí alguns dados que envolvem mais conhecimento técnico. Atos 19, quando acontece ali era por volta do ano 48, 50 depois de Cristo. Vocês sabem em que ano começou a ser escrito o primeiro livro do Novo Testamento? Entre o ano 48 a 50 depois de Cristo. Curioso, né? Então, assim, fecha-se, encerra o Antigo Testamento. Qual é a primeira coisa agora que testemunha a transição de que a nova aliança chegou plenamente? Porque olha só, entre a encarnação de Jesus e Atos 19, você tem um período de transição em que a antiga aliança, lá em Adão iniciada, ela encerra em Atos 19, mas você tem a encarnação de Jesus, e nós estamos vivendo em algum momento daqui para frente até a vinda de Cristo. Você tem um momento ali de transposição em que estava ainda funcionando a antiga aliança, embora ela já estava cessando, e você tem a nova aliança que estava iniciando e que planifica em Atos 19. Mas a nova aliança, ela vai planifica não, e ela então é completamente transicionada em Atos 19. Quando é que a nova aliança ela chega à sua plenitude de corpo, à sua plenitude de realização? Quando o Novo Testamento ele é finalizado. O Novo Testamento sendo finalizado, ele é a documentação, ele é o registro histórico, documental, a palavra de Deus
completo, o fundamento apostólico dado para a igreja na nova aliança. Curiosamente, a literatura começa em 48 a 50, após o cumprimento de Atos 19, imediatamente ao cumprimento de Atos 19, e ela vai até o ano 90, 95, porque eu não sou preterista. Quem ouviu isso para ouvir, entenda, né? Mateus 13 e 9. Então você tem esse período agora. E aí, por volta do ano 90, você tem Apocalipse revelado, entregue, registrado, e aí a nova aliança chegou à sua maturidade final. E nós estamos vivendo após esse período. Deu para entender a estrutura? Durante da encarnação de Jesus até Atos 19, as duas alianças estavam sobrepostas. Então era possível, por exemplo, alguém ser crente e não ter a habitação do Espírito Santo. Era possível ainda guardar o sábado durante o ministério de Jesus, mas a guarda do sábado não tinha mais a força da lei que era exigida descansar 6 dias ou trabalhar 6 dias e descansar o 7. Então as coisas estavam sendo reajustadas, havia continuidade, havia descontinuidade e havia inauguração a partir da nova aliança. E é isso que nós precisamos entender, esses elementos. Houve descontinuidade da circuncisão, houve a substituição para o batismo. Houve a descontinuidade da Páscoa e houve a transição para a ceia do Senhor. Houve a encarnação e o cumprimento do Messias e agora a plenitude da nova aliança e o encerramento da antiga aliança. Tudo bem aqui? Então, dado esse entendimento, voltemos lá para o livro de Malaquias. Aí fica um pouco mais claro para a gente poder trabalhar com o texto de Malaquias. Então, olha só, quando aqui, só que um outro detalhe que é importante nós observarmos, é que Malaquias é o único profeta do Antigo Testamento que ele, de forma mais clara, ele deixa bem a entender que a vinda do Senhor, a vinda do Messias, ela não seria em apenas uma etapa. Os demais profetas, quando você vê, por exemplo, Isaías, que embora Isaías é bem mais detalhista, vem falar que ele nasceria de uma virgem, Isaías 9, de que ele seria o servo sofredor, Isaías 53, e outros detalhes proféticos a respeito do Messias, mas Isaías não nos fala de que a vinda seria em 2 etapas. Malaquias nos fala. Malaquias fala no capítulo 3, verso 1, que ele viria e que ele era ansiado, mas essa primeira vinda dele, que seria antecedida por um precursor, que novamente é mencionado no capítulo 4, verso 5, era algo que eles queriam tanto. Era a história, a existência de Israel, a existência dos judeus, girava em torno da vinda do Messias. Mas a expectativa deles é que ele viria e implantaria o reino. E a plenitude, o shalom, estaria estabelecida sobre toda a terra. De que a opressão terminaria e a próxima grande potência eterna, soberana, teocrática sobre a terra seria qual? Israel. A restauração de Israel. Por quê? Porque na cabeça deles veio assim: Assíria, grande império. Babilônia, grande império. Medo-Persa, grande império. Macedônia, grande império. Romanos, grande império. E houve só uma crescência. Você tem uma ampliação de região, de domínio, de tecnologia, de poder. Qual era a expectativa deles? Quando o Messias vier, nós vamos deixar de ser um povo pequeno, oprimido. Israel será restaurado, as 12 tribos serão restauradas e Deus vai cumprir. Ezequiel 37, a visão dos ossos do vale seco. As outras tribos que foram dizimadas e dispersas, extintas, elas serão reconstituídas e haverá uma grande potência sobre a regência do Messias. Essa era a mentalidade deles. Só que Jesus falou assim: não é isso que eu vou fazer. E essa foi a grande frustração deles, porque eles queriam isso. Jesus deixou bem claro que haveria uma primeira vinda e que haveria uma segunda vinda.
E Jesus não trouxe essa informação como se fosse completamente nova a partir da nova aliança. Pelo contrário, Malaquias já deixa claro, ele enviaria esse mensageiro. Capítulo 3, verso 1. Verso 2, aí vem uma palavra de juízo. Quem pode suportar o dia da sua vida? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? E aí, essa palavra aqui é uma palavra de juízo, não só contra os pagãos, mas também contra qualquer descendente de Abraão, biologicamente falando, que estava vivendo dentro desses pecados. Quando nós vemos agora o final, verso 5, verso 6 de Malaquias, ele faz a mesma coisa. Só que agora ele faz mencionando apenas o Messias, ou melhor, a vinda de Elias, e já faz conexão com o dia do juízo. Ele diz: eu enviarei o profeta Elias, João Batista, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A vinda de João Batista é uma vinda que estabelece juízo. João 3, verso 17 ao verso 19, nós temos a menção do verso 16 até o verso 19, nós temos a menção ali das duas vindas de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que tudo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos ali uma menção da primeira vinda de Jesus. O que ele fala a partir do verso 17 ao verso 19? O Filho não veio para julgar o mundo. Ou seja, a minha primeira vinda não é de juízo. Todavia, aquele que crê não será julgado, e o que não crê já será julgado. Ou seja, a mesma profecia também que os profetas falaram que ele seria uma pedra de tropeço para muitos em Israel, se cumpriu. Então ele foi a voz profética da redenção, o Filho de Deus que ele concebia, mas ele também é aquele que traz juízo, porque muitos se escandalizariam dele. E de fato isso aconteceu. Mas uma outra observação que a gente faz aqui é que a principal tarefa da vinda de Jesus seria de renovar a aliança. E aqui é onde entra a prática, trazendo já algumas aplicações para a nossa palestra essa manhã, que é a imagem da graça na filiação. Observe o verso 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Essa declaração aqui, talvez você possa, no primeiro momento, de uma forma mais superficial, dizer assim: então Deus vai reconciliar filhos com pais, filhos que brigaram com pais, né? Talvez, na primeira leitura, assim, a ideia seja essa. A resposta, num sentido amplo, é sim. Sim. Mas a pergunta é: a respeito do que Malaquias está profetizando? Ele está profetizando a respeito da aliança. O que é reconciliar o coração dos pais com filhos e o coração dos filhos com seus pais? Significa que eles adorarão o mesmo Deus, crerão no mesmo Senhor, experimentarão e se sujeitarão à mesma aliança, e que pais serão salvos e que filhos serão salvos. Isso que é a reconciliação. Porque enquanto, vamos lá, os nossos filhos, eles nascem debaixo da promessa da aliança, certo? Nós dizemos o tempo todo para os nossos filhos que Deus é o papai do céu deles, que eles são pecadores, que eles precisam orar para Deus para que Deus converta o coração deles. Mas observe, irmãos, enquanto Deus não cumprir a promessa de conversão no coração deles, nós precisamos lembrar que, para a tristeza da nossa alma e preocupação e motivo das nossas intensas orações, qual é o estado espiritual dos nossos filhos enquanto eles não são convertidos? De morte espiritual, de inimizade contra Deus, de rebeldia contra Deus. E embora eu possa falar para ele, dizer para ele, lembrá-lo, porque é nisso que consiste as bênçãos, a proteção da nova aliança, da aliança de Deus conosco,
com os nossos filhos é que Deus promete salvá-los, promete chamar os seus, e que eles podem se referir a Deus porque eles estão dentro da aliança, mas ainda não convertidos. Então, enquanto eles não forem transformados, tocados pela graça, eficazmente chamados pelo Espírito Santo para crerem em Jesus, nós precisamos lembrar, eles estão debaixo da ira de Deus ainda. Eles já têm a promessa, eles já receberam o sinal, eles já estão usufruindo das bênçãos da aliança, da proteção, dos benefícios da aliança, mas ainda não são convertidos. Enquanto não forem convertidos, eles estão debaixo da ira de Deus. Eles ainda são inimigos dentro do reino de Deus. E quando é que Deus vai converter o coração deles para nós? E aí nós vamos poder olhar para o nosso filho com alegria e dizer assim, meu irmão em Cristo Jesus. Quando ele crer no coração e ele confessar com a sua boca. Aqueles que têm filhos convertidos, já que você olha e fala assim, olha, eu sei que meu filho é crente. Eu sei que meu filho já aceitou Jesus e ele já está em evidência disso. É uma experiência muito poderosa. Eu lembro quando Rebeca, como doméstica, ela falou assim, ela começou a chorar como doméstica, né? No discipulado, ela foi no discipulado com a Vanessa, e aí a Vanessa me chamou. Aí eu lembro que me chamou, e aí ela, como é que foi? Ela olhou para a Vanessa e falou assim, eu não entendi o evangelho. Ela tinha uns 9 anos, 10, tinha mais? 13? Nossa, tinha tudo isso? Não, a minha cabeça está ruim. Gente, amanhã começa as minhas férias. Né? Mas foi um dos momentos de maior alegria da nossa vida. Deus disse, eu entendi o evangelho, agora faz sentido para mim. E ela ouviu isso toda a vida, todo o tempo a gente orava com ela, ensinava ela a orar, a gente lia a Bíblia com ela, ensinava ela a ler a Bíblia, exigia a prática devocional, que a gente exige até hoje, né? Façam devocionais todos os dias, tal, sabe? Naquele momento o coração dela foi convertido para nós, e o nosso coração foi convertido para ela. Porque nós passamos a sermos irmãos em Cristo. Porque Deus converteu o coração dela no Senhor. Então, o que nós vemos aqui? É a imagem da graça da filiação. Porque nossos filhos, eles crescem na aliança, eles são filhos da aliança. Eles aprendem a chamar Deus de o seu Deus, e de fato, eles precisam chamá-lo assim. Mas nós precisamos lembrar do tempo da expressão pecadores, enquanto Deus não converteu o coração deles. Lembra que eu citei ontem o caso do risco, do pastor Davi, né? Ele orando, Pai do céu, Deus, Senhor, tal, alguma coisa que pediu, assim, converta o meu coração. Converta o meu coração. Porque eu preciso ser convertido. É triste. Eu lembro, citando um caso aqui aleatório, né? Eu fiz discipulado, às vezes, com um senhor. Fiquei mais de 6 meses, uns 8 meses, fazendo discipulado, estudando a Bíblia com ele, evangelizando ele toda semana, ou quase toda semana, porque tinha um momento que eu não podia ir fazer o discipulado com ele, mas foi assim, quase ininterrupto. Um dia ele falou assim, pastor, o senhor não precisa vir mais. O senhor não precisa vir mais. Eu falei, por que, fulano? Eu já entendi o Evangelho. Eu já entendi o que é Cristo. Eu já entendi a ética do reino. Eu quero ter uma ética cristã. E, inclusive, ele virou calvinista. Ele adotou uma ética, ele adotou uma cosmovisão de vida calvinista. Na área de política, economia, família, trabalho. Mas ele falou assim, e já estava fazendo, então, pastor, a partir de agora eu faço assim, nos discipulados. Já ia falando, a partir de agora eu decidi viver assim, a partir de agora eu decidi ser assim. Mas ele chegou na hora, aí nessa última conversa nossa, nesse último discipulado nosso, ele falou assim, mas eu não consigo amar Cristo como você ama. Eu não consigo crer em Jesus como meu Senhor, como você crê. Eu me vejo cristão, porque eu tenho uma ética cristã, e assim, sem ofensa nenhuma. Ele foi muito honesto. Mas eu não consigo ter Jesus como meu Senhor, como você crê.
que a gente faz numa situação dessa? A gente continua amigo até hoje. Essa semana ele comprou alguns livros meus, comprou um valor até expressivo. Ele falou assim: pastor, eu estou comprando alguns para mim, quero que você manda para mim pelo correio, porque eu gosto de ler meus escritos, eu gosto de estudar, né, história da igreja, tal, ética cristã, cosmovisão, ele gosta. E ele falou assim: os outros livros, que foi um valor bem grande, os outros livros, você dê para quem você quiser. Eu quero que outras pessoas tenham acesso aos livros também. Ele não é convertido, gente. Aí a gente fala assim: mas o discipulado sempre converte. O propósito do discipulado não é converter as pessoas. Né? A gente quer que as pessoas creiam em Jesus. Mas observe, a grande comissão tem 3 etapas. E, portanto, fazei discípulos. Se eles crerem em Jesus, batizamos em nome do Pai e do Espírito. E se eles forem realmente convertidos seguindo Jesus, então eles devem aprender a guardar todas as coisas que Jesus tem nos ordenado. Mas observe, Jesus em Mateus 5 diz que nós devemos influenciar a sociedade, o mundo, sendo o quê? Sal e luz. Então, mesmo que com um discipulado, você chega um momento em que a pessoa não se converte, ela precisa saber que a fé cristã, ela salva aquele que crê. Mas se ele não crer na fé, o Evangelho para a salvação, ele precisa crer nela para que a sua ética sobre família, trabalho, relacionamento, política, economia, entretenimento, seja uma ética cristã. Aí você entende por que alguns países como a Suíça, como os Estados Unidos, com todos os seus problemas, né, por causa da secularização. A Alemanha, embora hoje ainda são países que já estão distantes do Evangelho e do Senhor Jesus, mas a ética cristã modelou a cultura. Só que observe, a nossa intenção não é só modelar, influenciar e transformar a cultura. Nosso objetivo é que desejosamente pessoas creiam em Jesus como seu Salvador. Eu estou dizendo isso aqui para deixar claro que é possível que a gente evangelize e não haja conversão. Tá? E que o discipulado não fique apenas na expectativa da conversão. Se não converter, que a pessoa que foi discipulada entenda o poder do Evangelho para transformar a vida dela e trazer bem-estar para ela e para a sociedade. Mas, voltando e funilando aqui, né, de forma mais forte, mais para os nossos filhos, nós precisamos entender que nós estamos discipulando os nossos filhos, pensando em casa, no nosso lar. Mas pastor, meu filho já chama Deus de meu Deus, já fala de Jesus, né? Canta cânticos, sabe? Ok. Eles estão absorvendo a cultura religiosa da família. Estão absorvendo a cultura cristã da família. Estão absorvendo a ética cristã da família. Já sabem que não pode mentir, que não pode bater, que não, no coleguinha, né? Já aprende isso, que a gente não pode roubar, que a gente tem que ser honesto nos negócios, que a gente tem que amar o trabalho. A gente ensina isso para os nossos filhos dentro do pacote de ser cristão. Mas pastor, meu filho já está entendendo isso, sim, meu irmão. Glória a Deus. Mas a conversão do coração, porque só acontece quando o Espírito Santo vira aquela chavinha lá dentro que nós não temos acesso. Nós podemos influenciar nossos filhos a gostar do calvinismo do mesmo jeito que a gente pode influenciar ele a gostar do Atlético ou do Cruzeiro. Ou influenciá-lo a gostar de pescaria ou de futebol. Mas isso não significa que o fato dele gostar que ele seja já convertido. A grande diferença é se ele ama sinceramente a Cristo Jesus. Se Jesus é o Senhor da alma dele. Se ele tem um compromisso de vida com Cristo. As crianças aqui estão entendendo? Os adolescentes? Eu não estou perguntando se você já foi batizado.
Eu não estou perguntando se vocês gostam de vir à igreja. Não estou perguntando se vocês gostam de cantar as músicas da igreja. Não estou perguntando se você já aprendeu a orar, se você de vez em quando lê sua Bíblia. Eu estou perguntando se você crê em Jesus e você o ama sinceramente de todo o seu coração. Se você já entregou a sua vida para Jesus e recebeu Ele como Senhor da sua vida. E não é por causa do seu pai e da sua mãe que fica cobrando você, mas porque agora Jesus, Ele é de fato a pessoa mais importante na sua vida. É essa conversão, é essa graça que nos faz verdadeiros filhos. E aí os nossos filhos tornam-se também filhos de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os nossos filhos nascem pela graça, porque ser pai é uma graça. Ser pai é graça. Ser pai é bênção. Mas o novo nascimento é a graça na sua plenitude, no nome de Jesus. Vamos encerrar fazendo a leitura. 1 João, capítulo 3, verso 1. Primeiro João, capítulo 3, verso 1. Todos juntos? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu. Deus nos dê graça e alegria de poder dizer para os nossos filhos que eles são filhos da promessa e que eles experimentem tornar-se filhos de Deus pela graça. A promessa é graça, né? Os benefícios da aliança é graça, são graça. O cuidado que a aliança... Porque olha que bênção, nossos filhos crescendo num ambiente saudável como esse. Ter amigos saudáveis como esse. Aprenderem uma ética que vai ser bênção na vida deles, que vai produzir segurança, prosperidade, que vai trazer autoridade, que vai trazer vigor moral para eles, mesmo que eles não sejam convertidos. E se Deus, na sua infinita graça, convertê-los, a coroa de toda essa beleza será o nome de Jesus na vida deles. Aí Deus terá feito a sua obra completa, que é o desejo do nosso coração enquanto pais. Amém.